Olá, meus alunos, vamos para uma aula muito importante. Essa aula é sobre o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, chamado taxa Selic, né? Selic. Muito importante, porque esse sistema é o local onde estão custodiados os títulos públicos. Isso tem um impacto na economia gigantesco. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre taxa Selic, falar sobre esse organismo. Essa aqui é uma aula que eu chamo aula exaustiva. Por que aula exaustiva? Porque o professor tenta pegar todos os possíveis assuntos que podem ser cobrados na prova. Ok? Então vamos lá, vamos iniciar essa grande aula, que é a aula sobre o Selic, né? É o sistema, não é a sistema, né? O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? Professor, o que significa custódia, né? Custódia é o local onde se guarda, tá certo? E no Brasil nós temos 4 grandes câmaras de liquidação, custódia no Brasil, né? 4 grandes câmaras, né? Nós temos aqui, ó, a primeira, que é a Selic, tá certo? A Selic. A Selic, prestem atenção, praticamente a custódia de título, aliás, é para os títulos públicos, ok? Tem detalhes aqui. A CETIP, prestem atenção no que eu vou falar. Praticamente a Câmara de Liquidação para títulos privados, ok? Privados, preste atenção, praticamente, não disse 100%, tá certo? Nós temos aqui a CBLC, que é para as ações que você tem, e o sistema de pagamentos brasileiro, que lá fica o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas, onde que faz toda a compensação interbancária no Brasil. Olha, então você tem aí, ó, é fácil, cara, esse aqui, só com esse modelo mental aqui você já consegue formar algumas coisas, ó. Selic, público. CETIP, privados, mas tem exceções, que na aula da CETIP nós iremos trabalhar. CBLC, ações. SPP, STR, fica lá, Sistema de Compensação Interbancária. Hoje nós vamos trabalhar somente no Selic. Ô, professor, não é não. É no Selic, que é o sistema, né, que é o sistema especial de liquidação e custódia. Vamos lá, conceito. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, do Banco Central do Brasil, é um sistema informatizado que se destina à custódia, guarda, de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional, bem como ao registro e à liquidação de operações com esses títulos. Informações importantes. Primeira informação importante. Esse sistema, que é chamado de Selic, fica no Banco Central do Brasil. Ficando lá, é de responsabilidade a sua gestão por quem? Pelo Banco Central do Brasil. Só esse modelo mental você já mata algumas questões de concurso. Primeiro, ele é um sistema informatizado, que se destina à custódia de títulos escriturais. Professor, nós temos títulos escriturais? Sim. O que significa títulos escriturais? Eles não existem em papéis, é somente o que? Eletrônicos. Tá certo? Eletrônicos. Professor, se eu colocar manualmente os títulos são físicos, tem um papel, ações, ao portador, aqui não tem mais disso. De emissão de quem? Do Tesouro Nacional. Por quê, professor? Porque hoje o Banco Central não pode mais emitir esses títulos. Professor, por que o Banco Central hoje não pode mais emitir esses títulos? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal repassou essa atribuição para o Tesouro Nacional. Pronto, então isso aqui é o sistema. Algumas informações já foram repassadas importantes.
Vamos ver o que diz o Banco Central. Banco Central, para quem estuda para concurso público, cara, você pode ter certeza que centenas e centenas de questões são elaboradas a partir do site do Banco Central. E claro que o professor vai preparar a aula também baseado no Banco Central. O Selic é o depositário central dos títulos emitidos pelo governo nacional, pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Só que os títulos do Banco Central do Brasil são anteriores à Lei de Responsabilidade Fiscal. E nessa condição, processa relativamente a esses títulos a emissão, o resgate e o pagamento dos juros e a custódia. Todos os títulos são escriturais. Atenção, detalhe de concurso. O cara colocou lá títulos escriturais, você sabe, opa, esse cara tem significado. Isto é, emitidos exclusivamente de forma eletrônica. Não existe papel. A liquidação da ponta financeira de cada operação é realizada por intermédio do STR, Sistema de Transferência de Reservas, ao qual o Selic é interligado. Então ele é o que? Em tempo real a sua liquidação. Top! O Banco Central hoje tem títulos? Tem. Top! O Banco Central atualmente pode emitir títulos? Já disse para vocês que atualmente não, mas eu tenho que provar. Segundo o artigo 34 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação dessa lei complementar. Pronto. Professor, você falou que nós temos 4 câmeras. Sim. Nós temos a Selic, a CETIP, a CBLC e a SPB. Das 4, para nós, nossos estudos focados, 2 são muito importantes, que são entidades que compõem esse sistema. Primeiro, a Selic, atenção, que é supervisionada e controlada pelo Banco Central e fica no Banco Central. E nós temos a CETIP, que é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, supervisionada e controlada, só que não é estatal. Tá? Não é estatal, nós vamos trabalhar esse cara na próxima aula, que é a CETIP. Pergunta top para vocês. Todos os títulos públicos federais estão custodiados, registrados no Selic? Todos os títulos estão custodiados. E aí? Pense um pouquinho. Professor, você no começo colocou mapa mental. Selic público, ok. CETIP privado, ok. Só que é o seguinte, cara. Não. Eu posso dizer hoje que mais de 90% dos títulos públicos, que 90, 95, 97% dos títulos públicos estão na Selic. Mas a pergunta está errada, porque eu falei o quê? Todos, não são todos. A grande maioria, a maioria esmagadora, absoluta, sim, estão no Selic. Professor, mas eu quero que você prova para mim. Eu provo, está aqui. Olha só, por exemplo, esse título aqui, a letra do Tesouro Nacional está o quê? Custodiada na Selic. Letra financeira do Tesouro, Selic. Nota do Tesouro, Selic. Certificado financeiro do Tesouro, um título público, está onde custodiado? CETIP. Certificado do Tesouro Nacional, CETIP. Certificado da Dívida Pública, CETIP. Título da Dívida Agrária, Dívida Securitizada, CETIP. Dívida Securitizada, CETIP. Então aqui para vocês, provando para vocês que não temos todos os títulos públicos custodiados na Selic. Quando eu falei disso, eu falei de valores, tá, gente? Mais de 97% dos valores inerentes estão na Selic. E os principais títulos, aqueles que têm maior rentabilidade dos títulos públicos, estão onde? Lá no Selic. Professor, eu quero a fonte, está aqui, tesouro.fazenda.gov, aí, lá na Secretaria do Tesouro, você tem aí como você ter essa informação. Isso é importante. Então você não pode, você tem que vencer paixões. Selic é muito importante, tá? Professor, eu quero saber o que pode ser registrado na Selic. Primeiro,
Títulos de emissão do BC, claro, BC aqui, ó, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Tesouro Nacional, dos estados e dos municípios. Professor, o município, o estado está emitindo títulos? Sim, ele pode optar pela Selic, claro que ele pode optar pela Selic, né? 2. Depósitos interfinanceiros, cujos depositários sejam os bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais e caixas econômicas. Então, depósitos interfinanceiros também são títulos que são registrados, custodiados e depositados lá no Selic, até pela dimensão e magnitude que são esses títulos em relação a valores, né? Bacana? Tá. Outra coisa, questão de concurso. O examinador pode querer saber de você, se você sabe, lá dentro do Banco Central, aonde que a Selic é gerenciada. É muito simples. Lá dentro do Banco Central, a unidade responsável pela gestão da Selic é qual? Aqui, ó. DEMAP. A administração do Selic é de competência do Banco Central do Brasil e do DEMAP, Departamento de Operações do Mercado Aberto, tem essa atribuição. Tá? Quem que pode participar do Selic? Isso é uma outra questão que pode ser potencial questão de prova, cara. Aqui, preste atenção aqui nessa aula. Até agora é somente introdução. Nós vamos aprofundar esse assunto, mas com calma, né? Estou colocando algumas coisas básicas que podem ser cobradas. Podem participar no Selic, na qualidade de titulares de conta de registro de títulos, desde satisfeitas as normas regulamentares. Primeiro, claro, Banco Central do Brasil. Segundo, bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais e caixa econômica, ou seja, esses bancos podem comprar títulos públicos, podem vender títulos públicos, claro que podem, eles podem operar nessa câmara de liquidação. 3. Bancos múltiplos com carteira de investimento, não enquadrados na linha anterior, bancos de investimento, sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento, investimento e sociedades de crédito imobiliário. Sociedade de arrendamento mercantil e, finalmente, outras pessoas jurídicas a critério do Banco Central. Então, cara, isso aqui é importante. O examinador pode querer saber de você se você sabe quais são essas entidades. Fora isso, quero falar outra coisa para você. Professor, eu gosto de estudar, professor. Eu gosto de aprofundar. Eu assisto a aula do senhor, professor. E em casa lá eu fico procurando material. Não procure material, estude na fonte, cara, que o examinador retira suas questões. Estou mandando para vocês aqui, ó, 2 links, cara, tá? 2 links lá do Banco Central, importante, cara, super importante para vocês. Então, depois da aula, fica a tarefinha para vocês clicarem nesses links e olha e dar uma lida com bastante atenção aí o que tem de oficial sobre o Selic. Professor, existe um regulamento? Existe. Professor, esse regulamento é cobrado em concurso público? É cobrado. Professor, então eu quero ficar craque nessa matéria. Eu não quero errar nunca mais assuntos. Leia os 2 links que eu passei para vocês e dá uma lida aonde? No seu regimento interno. Disciplina o funcionamento do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Só que esse cara aqui é muito grande, cara. Então estude só os 2 primeiros capítulos que é o suficiente. Por exemplo, no primeiro capítulo, artigo 1º, diz o seguinte, presta atenção. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, é um sistema informatizado que destina a custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional, bem como o registro, a liquidação. Registro, liquidação de operações com referidos. Então, o Selic tem 3 ações, ó, custódia, guarda, registro e liquidação dos títulos federais. As operações cursadas
no Selic são liquidadas em seus valores brutos em tempo real. Por que é tempo real, professor? Porque está interligada ao CTR, que é o Sistema de Transferência de Reservas, que é o grande instrumento lá do SPB, Sistema de Pagamento de Crédito, de Pagamento Brasileiro, onde tem toda a segurança econômica e financeira do país. Ah, professor, essas coisas aqui não caem em concurso, professor. Não cai? Não cai, né? Vamos ver. Cara, conhecimentos bancários, se você estudar certo, cara, você nunca estudou conhecimentos bancários. Se você estudar orientado, focado, você não erra uma questão. Tá aí. Caixa Econômica Sans Gran Rio 2012. Com as alterações do Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, passou a liquidar as operações com títulos públicos federais em tempo real. Tá aí. Tempo real. Letra D de dado. Ponto fácil. Cara, Selic é muito importante. Sabe por que são muito importantes? A Selic? Pensa comigo. Vamos bater uma conversa aqui antes de passar para o conteúdo. Qual que é o objeto lá do Selic lá? Títulos públicos. Vou escrever aqui comigo. Ó. Professor, o que representa esse título público? Cara, esses títulos públicos representam a primeira coisa, segurança para o investidor. Como assim segurança, professor? Como que chegou esses títulos? É muito simples. O governo está precisando de dinheiro, então ele lança títulos aí, o povo compra. O povo compra título, os bancos, né, que o povo compra através dos operadores do Selic, porque a população não tem não tem acesso diretamente lá a essa cama de compensação. Nós já falamos quem que pode fazer parte disso, né, não é isso? Então ele vai lá e compra, para quê? Porque ele sabe que aqui, ó, segundo, ó, rendimento. Tá aí. Então esses títulos trazem isso, segurança e rendimento. Então eles são muito procurados. Eles são muito procurados. E onde que tá esses caras? Lá no Selic. Tá certo? Então é o seguinte, cara, vamos supor o seguinte. Se ela é uma câmera que tá, se tem um título que está depositado, presta atenção aqui, crianças, olha só. Olha só. Tem um título, por exemplo. Você tem um dinheiro. Você tem 10 mil reais. Tá certo? Vamos colocar a Selic aqui, que é um título público. Tá? Aqui é o seguinte, a taxa Selic está pagando, por exemplo, 8% ao ano. Tá certo? E você tem aqui, ó, poupança. Você tem lá fundo de investimento. Poupança está pagando, ó, 70% da Selic mais taxa. O fundo está rendendo 4% ao ano. Por exemplo, você vai aplicar seu dinheiro aonde? Aqui. E aqui é seguro. Tá certo? Aqui, ó, Selic 8%. Então é o seguinte, hoje, por isso que é a taxa básica da economia. Então o investidor, agora, o que acontece? Quando a taxa está muito baixa, eles não têm o que? Lógico, ó, se subiu a taxa Selic, você pode ter certeza, ó, se subiu a taxa Selic, vai subir o que? As outras taxas de juros do mercado. Vão subir, então por isso que é a taxa de referência. O cara vai lá investindo, ó, a taxa Selic, por exemplo, vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu, ó, Banco Cruzeiro do Sul, tá, quebrou, tudo bem. O Banco Cruzeiro do Sul estava pagando, gente, ó, 150% daqui, ó, da taxa Selic. Então era o quê? Era um investimento vantajoso. Então, cara, em vez de jogar aqui, investir aqui
nos títulos públicos, né? Nos títulos públicos ele fez o quê? Um título privado do banco lá, do Banco Cruzeiro do Sul, tudo bem que o banco quebrou. Ele quebrou, o banco quebrou, teve a liquidação extrajudicial pelo próprio Banco Central. Então, por isso que é importante estudar Selic. Então, é um ambiente eletrônico altamente seguro, lá estão os títulos públicos, rentáveis. Então, está aqui. Professor, o que acontece quando a taxa é baixa? Quando a taxa está baixa, o cara não investe aqui. Ele não tem interesse em investir aqui. Então, ele vai fazer o quê? Ele não vai aplicar o dinheiro, ele vai investir, comprar terras, comprar gado, não sei o que, comprar mercadorias e revender. Agora, quando há aumento na taxa Selic, o que acontece? O governo retira dinheiro de circulação, porque o cara acha é mais fácil, né, que ele acha mais fácil você comprar títulos públicos que já tem uma remuneração garantida. Tá certo? Tá aí, ó. Pronto, galera. Tá aí, pronto. Isso é a importância. Professor, mas eu não consigo enxergar a magnitude disso. Aí, olha aqui, ó, estatística do Selic no Fundo Banco Central. Atualmente, o Selic possui aproximadamente 500 participantes e 10 mil clientes individualizados e, se considerados os diversos vencimentos registrados, é depositário de 450 tipos de títulos que equivalem a 99% da carteira de títulos públicos federais. 99%, eu falei 97%, falei erradamente, estou corrigindo, dos títulos federais estão custodiados no Selic. Olha a importância disso. A média diária de operações de compra e venda de títulos entre instituições de mercado ultrapassa 564 bilhões dia, sendo acima de 16 bilhões de operações definitivas e 484 bilhões de operações com compromisso de revenda e compra. Quando computados todos os tipos de operações cursadas no Selic, inclusive o retorno das compromissadas e as operações de redesconto das emissões primárias de títulos, as vinculações, desvinculações e os pagamentos referentes a resgate, juros e amortização, as médias diárias oscilam em torno de 1,4 trilhões de reais e de 15 mil operações. Então o negócio é um monstro. Então toda alteração da taxa Selic tem impacto em toda a economia. Tá certo? Professor, aumentou a taxa Selic, o que vai acontecer? Você vai tirar dinheiro do mercado, os caras vão lá na taxa Selic. Então, você lá no seu comércio está precisando do capital do giro, o seu dinheiro vai ficar mais caro porque ele está escasso. Porque onde sumiu o dinheiro? Não sumiu, está lá na taxa Selic. Olha o volume de recursos que o cara aí produz. Professor, quando a taxa está baixa, o que acontece? O investidor retira. Tá? Retira e faz o quê? Ó. Vai jogar no comércio, vai ter abundância de quê? De dinheiro. Em relação às ofertas públicas da Secretaria do Tesouro Nacional, processam-se mensalmente perto de 35 leilões de títulos federais e movimentam um montante superior a 27 bilhões de reais. Né? Então, cara, é gigante. Professor, então você tem um título lá? Tenho. Esse título, professor, vai render dinheiro? Vai. Só que ele vai render dinheiro baseado nesse sujeito. Esse sujeito chama-se taxa Selic. Então, a taxa Selic que vai remunerar isso aí. Tá certo? O que é taxa Selic? Professor, passei rápido aqui. O que é taxa? Tem que saber? Tem. Cara que vai fazer concurso aí, cara, carreiras bancárias, qualquer banco tem que saber isso. Então, taxa Selic é um instrumento primário da política monetária do Copom, Comitê de Política Monetária. É a taxa de juros média que incide sobre os financiamentos diários com um prazo de um dia útil overnight lastreados por títulos públicos registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic. Então, ou seja, professor, eu comprei um título público, professor, tá através de um operador do Selic. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Você vai ganhar na taxa Selic. É muito importante isso, né? Então a taxa, como é que ela é apurada? Tem uma metodologia.
a taxa é apurada no Selic, obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada e ou ajustada das operações de financiamento por um dia, lastreadas nos títulos públicos. Parou. Gente, então lá a remuneração é diária, isso é chamado de overnight, cursada no referido sistema ou em câmaras de compensação e liquidação de ativos na forma de operações compromissadas. Né? Vamos lá. Top! Quem é responsável para definir a taxa Selic e não Selic? Copom. Professor, eu vejo esse cara direto na televisão. Direto. Você pode ter certeza que eu acompanho a vida desse sujeito também de cara. Eu leio todas as atas do Copom faz muito tempo. É o que eu gosto desse assunto, eu me interesso muito sobre ele. Então, o Copom é o Comitê da Política Monetária, tá certo? Criada pelo governo federal, para definir a taxa da Selic, porque o impacto é muito grande. Então você tem esse Copom. Detalhe, quem faz parte do Copom? Presidente do Banco Central e mais demais diretores do Banco Central compõem o Copom, que tem agendas programadas já do ano todo para definir isso, tá? Eu não vou aprofundar no Copom, por quê? Porque nós temos uma aula aí do Copom aí muito importante para a galera. Só um pouquinho do Copom. Foi instituído no dia 20 de junho de 1996, com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros. Cara, essa taxa de juros muda toda a sua vida. Toda. A criação do comitê buscou proporcionar maior transparência e ritual adequado ao processo decisório, a exemplo que já era adotado no Federal Open Market Committee, né? E o Banco Central dos Estados Unidos e pelo Central Bank Churches do Banco Central da Alemanha. O objetivo do Copom, vamos lá, rapidinho, cara. Implementar a política monetária, definir a meta da taxa Selic e o seu eventual viés, isso a gente explica lá na aula do Copom, não vou misturar os assuntos, e analisar o relatório de inflação. Professor, mas eu quero saber mais desse Copom. Então, é o seguinte. Nessa aula tem mais um arquivo lá em PDF, tá? Tá aqui, ó, FAQ, da onde? Do Banco Central, do Copom. Professor, assim que você passa muita coisa para a gente ler assim, porque o professor é instrumento. Quem faz a diferença é você. Você está estudando na fonte, tá? E detalhe, as questões de concurso são retiradas desses caras aqui. Então, ó, Banco Central, lá no site do Banco Central, FAQ, tem um material complementar para vocês aí, para quem deseja aprofundar, e com isso a gente consegue o quê? Integrar o conteúdo. Integrar o conteúdo, o aluno consegue enxergar, vai interligando um fato com o outro e vai deixando bastante competitivo, né? Professor, eu quero saber o nome dos títulos públicos que estão lá no Selic. Está aqui. Letras do Tesouro Nacional, letras financeiras do Tesouro, notas do Tesouro Nacional B, notas do Tesouro Nacional C, notas do Tesouro Nacional F. Cada título desse aqui tem uma forma de remuneração. Por exemplo, taxa pré-fixada, taxa Selic over, que é overnight, pós-fixada, IPCA mais juros. Então, cada taxa dessa aqui tem a sua remuneração. Professor, eu quero saber todos os títulos negociados no Selic. Cara, se você quer saber todos os títulos negociados no Selic, então você encontrou o professor certo. Porque também no material complementar, tá aqui esse material para a galera aí, ó. Olha aí, ó. Bônus do Tesouro Nacional é um. Letras do Tesouro Nacional. Aí, ó. Todos os títulos aqui são ofertados, tá certo? Com a sua devida regulamentação, né? Todos os seus informes aqui, ó. Agora, papo reto com vocês, ó. Isso aqui é somente para curiosidade, tá certo? Eu pessoalmente eu não recomendo aí que você faça a leitura, e muito menos decore esse cara aqui, porque eu acho que é um conhecimento desnecessário para a galera aí, tá? Ok, vamos lá. Um exercício aqui para gente, para fixar um pouquinho de conteúdo. O Comitê de Política Monetária, Copom,
tem como objetivo implementar a política monetária e definir a meta da taxa Selic e seu eventual viés. Está o quê? Super correta. Isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V lá da FAQ e lá do Estatuto do Copom. Então, alternativa super correta. Vamos fazer uma questão aqui do Banco do Brasil, Sesgran-Rio 2010. O Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, foi desenvolvido em 1979 pelo Banco Central do Brasil, pela ANDIMA, Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto, com a finalidade de, letra A, Selic, custodiar os títulos públicos e privados negociados no mercado aberto, além de sua liquidação financeira. O erro está na palavra privado. Não existe títulos privados no Selic. B. Liquidar financeiramente as ações negociadas no mercado da Bolsa de Valores e custodiar títulos públicos. A segunda parte está certo. Custodiar títulos públicos. Agora, liquidar financeiramente as ações é de quem que é o cara que faz isso? Isso, CBLC. Essa CBLC é o trabalho disso que ele faz, esse cara aí. Olha aí como a gente aproveita aí e já passa os outros conteúdos também, né? C. Regular e fiscalizar a atividade de liquidação e custódia dos títulos públicos federais exercida por instituições financeiras? Não. Quem faz isso, quem que é? É o Banco Central, não é o Selic. Verificar e controlar o índice de liquidez dos títulos públicos e privados antes de sua custódia? Não. Controlar e liquidar financeiramente as operações de compra e venda de títulos públicos e manter sua custódia física e escritural. Tá aí, tá? Custódia física e escritural. O aluno pode ter ficado aí um pouco confuso por causa do físico, né? Por causa do físico, porque física é manualmente, tá certo? Mas, dentre as alternativas, sem dúvida nenhuma, a alternativa mais correta é a alternativa da letra E. Isso aí, meus amigos. Então, aí, gabarito letra E. Mais uma questão, Banco do Brasil FCC 2011, né? Quero bater um recado para você, gente, ó. Você está estudando para concurso da banca FCC ou da banca da Sesgran-Rio? As duas bancas são muito próximas, cara. Então você pode estudar as duas provas tranquilamente, que elas seguem praticamente o mesmo modelo mental. Inclusive, pessoalmente, eu considero a FCC um pouquinho mais puxada, né? E depois a Sesgran-Rio. A FCC tem mais tradição, realiza mais provas, por isso tem mais know-how. Então, conclusão, estudando pela FCC, cara, você vai mandar bem, cara, no Sesgran-Rio, vai mandar bem. Tá? Vamos lá. O Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, é o depositário central dos títulos emitidos por Tesouro Nacional? Claro que é. Mas vamos ler outras alternativas. B. Pode ter investidores individuais? Não, só pessoa jurídica. C. É contraparte nas operações de leilão? Não tem nada de títulos privados? Não, aqui é só público. Registra operações com debêntures? Não, debêntures é um título privado, é na CETIP. É a Câmara de Liquidação Física e Financeira de Títulos de Emissão Privada? Não, e quem faz esse cara aí, quem que é? É a CETIP, não a Selic. Mais uma questão, última questão da nossa aula. A liquidação da ponta financeira de cada operação no Selic é realizada por intermédio do sistema de transferência de reservas na qual ele é interligado. Exatamente. Então, como é que funciona isso? Você tem aqui, ó, o sistema de pagamentos brasileiro. Nesse cara aqui, você tem o sistema de transferência de reserva, tá? E a Selic, ele é vinculado a esse sistema aqui. Consequentemente, a liquidação deles é em tempo real, tá? Então, isso aqui já tinha falado para vocês, uma questão de conteúdo muito legal, alternativa correta. Tá? Repito, se vocês aí derem uma leitura no material complementar que o professor passou, dificilmente você erra uma questão sobre esse assunto, você vai ficar muito competitivo. Aí, vamos fazer um encerramento aí da águia, né?
Olha que coisa legal, né? Bela ave, né? Pessoas humildes e vencedoras agem como as águias. Pessoas humildes e vencedoras agem como a águia. Antes dos grandes voos, elas abaixam a cabeça. Belíssima passagem, né? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.